Bueno, entonces, como les comentaba y a modo de cierre, vamos a escuchar los comentarios que van a realizar los que fueron coordinadores de los Ateneos y a partir de allí hacemos el cierre de nuestras jornadas. Nós vamos fazer pela ordem, então, o primeiro Ateneu, a disciplina política educacional nas universidades latino-americanas, que foi coordenado pelo Gabriel. Então nós vamos passar para a Gisele, que coordenou Ateneu 2, Desafios dos Estudos Teóricos e Epistemológicos de Política Educacional na América Latina. Ok. Boa tarde. Procurei sistematizar as questões que nós discutimos no Ateneu de número 2, o qual foi dividido em duas turmas. Daqui a pouquinho a Gabriele chega e ela apresenta, então, a síntese da outra sala, né? Eu procurei organizar as questões que apareceram no debate em forma de texto, de modo que eu possa ser objetivo. As produções científicas no campo das políticas educacionais evidenciam uma pulverização das temáticas investigativas sem o devido aprofundamento dos fundamentos teóricos, sejam epistemológicos, lógicos ou ontológicos. Há que se destacar a problematização dos conceitos que adquirem sentidos diferentes nas distintas tradições teóricas. É possível indicar também a falta de uma relação com outros campos do conhecimento, para uma compreensão consistente das problemáticas do campo, como as contribuições das ciências sociais e ciências políticas. Tais questões possuem relação com o aligeiramento da formação dos investigadores, que obviamente tem relação direta com os prazos para o término das pesquisas na pós-graduação. Aqui no Brasil são 2 anos para o mestrado e 4 anos para o doutorado. Além disso, esvaziamento da teoria, no sentido de superficialidade ou de pouca preocupação com os fundamentos teóricos, pesquisas pragmáticas e ainda a relação entre conhecimento e interesse, a qual essa relação é contingencial, especialmente pela forma de ingresso nas instituições e pelas determinações do financiamento. Ou seja, muitas vezes o interesse por um determinado objeto ou por uma determinada perspectiva epistemológica, ontológica, teórica, enfim, está intimamente relacionado com a oportunidade de ingressar numa pós-graduação, e tem a ver, às vezes, com a influência do orientador para seguir aquela abordagem. E uma tentativa de produzir investigação que tenha a chance de obter financiamento. Isso apareceu muito no debate. No Brasil, por exemplo, há um predomínio de estudos de caso, com foco nos programas federais, com análises bastante descritivas. Na Argentina, há necessidade de se desconstruir o discurso epistemológico oficial, pois existem muitas investigações que legitimam as políticas educativas. Isso com base nos depoimentos das pessoas que estavam no Ateneu. No Chile, por sua vez, há uma ênfase nas análises do efeito da política. Difunde-se a ideia de um mercado neutro e que as falhas, os problemas podem ser corrigidos. E o Estado é concebido como um objeto estranho e distante do cidadão. Por isso, há necessidade de se defender a perspectiva do Estado do cidadão. Os problemas, em geral destacados, são resultado de determinações históricas, principalmente a política de produção do conhecimento de cada país. Sendo assim,
torna-se importante compreender o sentido dos objetivos da política de produção do conhecimento, pois ela interfere decisivamente nas ações dos investigadores em políticas educacionais. É fundamental, nesse contexto, captar a lógica epistêmica da própria política. Assim, a RELEP poderia avançar no sentido de contribuir no esclarecimento de conceitos centrais que envolvem as análises epistemológicas em políticas educacionais. Para além disso, é imprescindível trabalhar a partir de uma epistemologia crítica para a análise de políticas educativas na América Latina. Destacamos, portanto, a necessidade de nos perguntarmos por que fomos perdendo a preocupação com a questão de onde falamos? Tendo em vista os pressupostos do senso comum, da ideologia e da hegemonia. Então, fazer essa pergunta a partir desses pressupostos. Todavia, em primeiro lugar, devemos nos perguntar para quê? Ao invés de onde falamos, perguntar inicialmente para quê? Lembrando que a política educativa em si não é necessariamente fundamentada cientificamente. Dessa forma, a análise da ação ou não ação do Estado neste campo é fundamental, porém sem recair numa análise estadocêntrica. Questões como onde estamos, de onde falamos, a partir de qual perspectiva trabalhamos e para que investigamos, nos indicam a íntima relação entre ontologia e epistemologia. Consideramos fundamental, portanto, o resgate do estudo dos clássicos para melhor compreendermos os autores contemporâneos, seus avanços e ou limitações, já que consideramos que há modelos canônicos de fazer pesquisa que não podem ser desconsiderados. Interessa-nos, sobretudo, contribuir para um sistema educativo mais justo. Sendo assim, é oportuno nos perguntarmos: quanta exclusão há no processo de inclusão? A RELEP, como uma rede que está centrada numa reflexão sobre a produção científica no campo da política educacional, constitui-se como uma epistemologia interna, ou seja, uma epistemologia específica do próprio campo, o qual é construído a partir de diferentes perspectivas epistemológicas. Sintetizamos nossas reflexões com o seguinte questionamento, que já surgiu na mesa realizada hoje, e vou retomar. Se há uma relação entre ontologia e epistemologia, é possível afirmar que a teoria não é um a priori? Ou será que a teoria não seria um a priori e também um não a priori? As duas coisas ao mesmo tempo? É o objeto que define o método e a teoria? Se sim, qualquer teoria pode servir ao investigador independentemente da sua visão de homem, de sociedade e de educação? Não temos respostas fechadas para tais questionamentos. Mas, como dizia Marx, não há estrada já aberta à ciência. E somente aqueles que não temem galgar escarpas abruptas é que têm a chance de chegar aos cimos luminosos. Então, seguimos pensando e galgando escarpas que não são planas. Obrigada. Eu participei desse Ateneu e realmente nós tivemos assim 2 horas de intenso debate e a professora Gisele fez uma síntese que realmente contempla aquilo que foi lá discutido, inclusive com pessoas de diversos países, né, participantes de diversos países. Passamos então para a Gabriela, que fará a apresentação da segunda classe, né, segunda turma, do grupo do Ateneu 2, por favor. Boa tarde. Então, o grupo, a coordenadora era a professora Andréia Gouveia, mas como ela está numa reunião da Amped, ela me pediu para vir aqui ler as sistematizações do grupo.
Na verdade, eram 23 participantes, a gente fez uma leitura das questões orientadoras e promoveu um debate livre sobre o conjunto das questões propostas. Inicialmente, os pesquisadores apresentaram suas percepções gerais sobre o tema e partilharam experiências de seus grupos de pesquisa ou contexto de pesquisa em que são inseridos. A gente fez, na verdade, mais um levantamento de pontos que o grupo foi apresentando como as principais discussões. Então, uma das coisas que apareceu muito forte foi a necessidade e importância do aprofundamento teórico sobre as perspectivas epistemológicas do campo das políticas educacionais. Especialmente ampliar para além das 3 perspectivas que já estão sendo mais discutidas e discutir isso melhor, o conceito, o que cada um significa. O grupo, como tinha bastante estudantes, pós-graduandos, colocaram a dificuldade muitas vezes do conhecimento maior sobre essas perspectivas, de um aprofundamento, de uma própria reflexão sobre isso. Necessidade de manutenção do diálogo sobre teorias, epistemologias e metodologias de pesquisa. Destaca-se a importância da RELEP para fomentar esse diálogo. Reconhecimento de que na RELEP se discute a política educacional a partir de vários lugares, pois a pesquisa em política educacional é produzida em vários contextos. E os lugares são entendidos, esses contextos, tanto como instituições, áreas de conhecimento, disciplinas. E lembrar sempre que isso é o fio que nos une. Necessidade de considerar que a vigilância epistemológica não se traduz em um impedimento às divergências ou a qualquer forma de patrulhamento a trabalhos. É preciso responder às questões sobre quem faz essa vigilância epistemológica. Oi? Não, assim, foi questões que o grupo foi levantando. O pessoal comentou, por exemplo, dos trabalhos que foram aceitos e que foram negados. Então, assim, quem está fazendo essa vigilância? Assim, foi questões que foram levantadas pelo grupo, né? Destacou-se a possibilidade, necessidade de diálogos sobre experiências dos pesquisadores da rede na produção de suas pesquisas empíricas, para a compreensão e explicitação das formas de definição dos objetos de pesquisa e de construção, definição das opções epistemológicas da pesquisa. Destacou-se a necessidade de reflexões sobre o que é a América Latina, para compreender a leitura dos autores clássicos e dos autores contemporâneos de países ricos que precisam ser recontextualizados para analisar a América Latina. É preciso desconstruir os autores à luz dos problemas empíricos que a gente tem. E aí o pessoal botou alguns desafios e possibilidades de ação para a RELEP, destacando-se: contribuição para a circulação do conhecimento em políticas educacionais produzido na América Latina, um espaço inovador e importante nesse sentido. Construção de estratégias para que a divulgação do conhecimento seja acessível aos profissionais da educação. Possibilidade de formar uma rede de pesquisas colaborativas. E como uma possibilidade de pesquisa colaborativa ou de debate na rede, sugere-se o mapeamento de autores, referências em políticas educacionais. Para isso, será preciso definir se tais autores comporiam um referencial geral ou seriam mapeados a partir de diferentes correntes epistemológicas. Então, a gente fez um debate mais no sentido de grandes questões do que a epistemologia, teve pessoas apresentando essas questões. Então, foi isso. Bueno, algunos comentarios, más bien en términos de posicionamiento institucional de la RELEP o posicionamiento de la RELEP, digo, no tanto personales. Me resulta muy interesante el planteo que hizo Giselle desde el comienzo y que vuelve a aparecer aquí en el Ateneo en términos de los fundamentos teóricos, epistemológicos, lógicos y ontológicos. Creo que allí hay una vinculación indudable en términos de desde dónde se habla, o cuando hablamos de los procesos epistemológicos en términos de proceso de construcción del conocimiento, y ontológico en términos de la esencia o aquello a donde se quiere llegar. Esto lo discutimos un poco hoy a mediodía con la reunión del núcleo, y después también fue un tema de debate en Buenos Aires en la jornada de 2012. Creo que sí, sin duda tenemos que seguir reflexionando con esta cuestión. De hecho, ustedes habrán visto que tanto el dossier de praxis como las informaciones que se fueron enviando
para las jornadas, tratamos de ampliarlo lo más que podíamos, ¿no? Decíamos estudios teóricos, epistemológicos, no hemos dicho ontológicos, que quizás se podría agregar, estudios teóricos, epistemológicos, ontológicos. Es decir, bueno, quizá hay que seguir debatiendo. Lo que sí es complicado para nosotros es cambiar el nombre de la red, porque ya tenemos el sitio, el Facebook, las tarjetas de invitación al casamiento, todo un merchandising de Relepe. Entonces, pero sin duda que es algo para seguir pensando, es decir, si es estrictamente epistemológico. Por otro lado, de lo que estamos seguros también es que somos investigadores en política educacional y, como hemos dicho varias veces, le pedimos una mano a la epistemología, una mano a la ontología, pero nuestro posicionamiento está básicamente en la política educacional y de ahí a las ciencias políticas, ciencias sociales y a la pedagogía, por supuesto. Así que si no cambiamos el nombre es por esto que le decía que ya teníamos armado. Y después también me preocupa, y lo he comentado en varias ocasiones que he tenido que hablar, esto de que la Relepe, se tomó la Relepe como la encargada de la vigilancia epistemológica. Y es demasiada responsabilidad para la Relepe y es una responsabilidad que no queremos asumir. Es decir, la vigilancia epistemológica, lo que proponíamos en algunos de los textos que hemos publicado, es que es por parte del investigador. De hecho, bueno, lo hemos charlado con algunos colegas, ¿por qué el enfoque de la epistemología de la política educacional tuvo algunas dificultades para ser comprendidas? Y porque se tomó como una técnica, como una receta que me llevaría a hacer una buena pesquisa en política educacional. Bueno, no había nada más alejado de eso cuando pensamos el enfoque de la epistemología de la política educacional, cuando pensamos algunas cuestiones de metaanálisis, etc. Es decir, nuestra intención, de hecho, algunas tesis o disertaciones aquí en Brasil, algunos que ponían, mire cómo hemos seguido el enfoque de la Relepe, y decían, lo hablábamos con Renata, creo, 1, posicionamiento epistemológico, 2, perspectiva epistemológica. Es decir, no, mire, el enfoque de la epistemología de la política educacional no era para eso, no era para que usted ponga en su tesis, en el marco teórico o en el referencial teórico, los 3 puntos que veníamos planteando. Era un ejercicio analítico para la reflexión. Pero digo, por eso también esta cuestión de, se interpretó a veces de un modo lineal o recetario, un ejercicio analítico, que se puede usar o no, y me resulta interesante lo que salió en este Ateneo, que en términos de investigador, sobre todo de investigador formado, la vigilancia epistemológica no puede convertirse en un impedimento. Digo, tiene que convertirse un poco lo que comentaba Giselle en la conferencia inaugural, en algo que contribuya a mi solidez en la producción de conocimiento, ¿no? Durante esses 3 dias de evento, nós não tivemos assim nenhum espaço, nenhum tempo para discutir um pouco as pesquisas de meta-análise ou meta-pesquisa, que tem sido uma parte significativa das pesquisas que temos feito, que é a análise das publicações, de teses, dissertações, artigos, e nelas buscando identificar não aquilo que está no nível mais inicial das caracterizações com relação ao tipo de metodologia ou outras questões, mas sim uma análise epistemológica daquelas produções. Então, em termos da meta-análise ou meta-pesquisa, nós podemos identificar, seja em países, ou em algum tema, ou em algum período de tempo, ou em algumas revistas, identificar pelo menos algumas tendências que caracterizam a pesquisa, a publicação no campo das políticas educacionais. No entanto, sempre que nos referimos nos textos e nas produções sobre vigilância epistemológica, destacamos que isso é algo que pode contribuir para vamos dizer, para uma elevação do nível da qualidade e das análises e das explanações de nós mesmos enquanto pesquisadores.
não é o objetivo da rede, das meta-análises, fazer o julgamento dos trabalhos. O que buscamos é saber como o campo avança, com bases em que perspectivas epistemológicas, o que é possível identificar dessas perspectivas, mas sem qualquer julgamento, sem querer dizer que determinadas perspectivas são melhores do que outras, mas sim que elas se diferenciam, que possivelmente algumas podem trazer mais elementos para rompermos com aquela perspectiva de análises mais descritivas, que nós temos feito muitas críticas a esse modelo descritivo, justamente porque o nosso interesse é utilizar descrições numa primeira etapa na análise, mas buscar identificar justamente as características no sentido epistemológico que tem orientado as pesquisas. Então, acho que essa questão da vigilância despertou aqui essa explicação. Podemos passar então para Gabriel, que foi responsável lá pelo Ateneo 1. Bueno, muchas gracias, Jefferson. Quizás este Ateneo resultó ser como un espacio adyacente un poco al objetivo y a la actividad propia de la red, pero sumamente oportuno porque abordó específicamente lo que hay en el ámbito de los cursos, de las cátedras, de las asignaturas, de los seminarios sobre política educativa. De alguna manera pensamos que la reflexión en las instancias de formación, tanto de grado o de posgrado, se van gestando los intereses y los campos de temas o de problemáticas que pueden terminar siendo de interés para la investigación, para los futuros graduados, para los futuros tesistas, para los futuros investigadores. Tuvimos una buena participación, prácticamente todos eran colegas de Brasil, participamos con Estela Maris Marrocha de Argentina, y las preguntas que se trabajaron tenían que ver básicamente en cómo es la dinámica, cuáles son las cuestiones más de carácter curricular, qué es lo que se debate, lo que se lee en los cursos de política educativa, de política educacional. Entonces, comento así aspectos que salieron de las conclusiones, de los comentarios, más que las conclusiones, y respecto a cuál era un poco una pregunta disparadora, cómo se implementan, cómo se desarrollan los cursos de formación en política educacional, en políticas educativas, tanto del grado o del posgrado, aunque hicimos mayor mención en el nivel de grado. Decíamos que los contenidos y en gran medida parte de las experiencias abordaban mucho el enseñar el ordenamiento del sistema, más en perspectiva de un nivel de formación más descriptiva. Decíamos que en muchos casos estaba vinculada con un enunciado respecto a los marcos normativos. Entonces ahí hay un problema de formación crítica porque se enseñan los marcos normativos que ya están establecidos, ¿no? Entonces ahí también planteábamos que había una cierta lectura de formar de alguna manera para el inmediatismo de la intervención, o sea, como licenciados, y en el campo de posgrado, bueno, no lo pudimos profundizar. En este sentido, los colegas de Brasil comentaban una asignatura que tuvo mucha preponderancia, que se llamaba Estructura y Funcionamiento de la Enseñanza, donde estaba fuertemente marcado este sesgo, ¿no? Aunque también quedaba claro que había una materia específica sobre política.
En las propuestas curriculares, en las propuestas en los programas de los cursos, se hizo mención a que había una cierta ausencia de debates más profundos sobre políticas educativas, aunque pudiesen presentarse como programas políticos, como programas con cierta característica de apoliticidad, bueno, todos coincidíamos que en cada propuesta de formación hay una influencia teórica inevitable, ¿no? ¿Cómo se daba la posibilidad de la incorporación de otros enfoques, de otras intencionalidades? Ahí, bueno, veíamos que no era algo tan sencillo, y derivamos el tema a qué se lee en las materias. Entonces planteamos si se leían los clásicos, qué clásicos, o se leían más textos de coyuntura, textos más, digamos, explicativos de las situaciones más inmediatas. Había referencia a algunos clásicos, digamos, que han trabajado desde hace tiempo con las cuestiones sobre políticas educativas aquí en Brasil, y después otros clásicos que estaban referidos directamente al campo más de filosofía política o de propiamente de política. Veíamos que de los autores que escuchamos algunas de las ponencias no era algo inmediato, algo frecuente encontrar en esos cursos bibliografía de esos autores. Respecto a si hay una prioridad entre textos teóricos o clásicos y textos coyunturales, llegamos a la conclusión de que en todo caso en los procesos de formación ambos textos son necesarios e importantes. Veíamos también una reflexión en este sentido de si las acentuaciones o las direccionalidades de la formación son más descriptivas o más críticas. Decía muy precisamente una compañera de Brasil que tenemos que apuntar a generar procesos de formación donde los cursantes puedan desarrollar y analizar que los procedimientos que se generan en las estructuras de los sistemas educativos son o están incluidos en las políticas. Me parece que ahí hay un ejercicio metodológico interesante que no está suficientemente explicitado en la formación, ¿no? Los procedimientos no son ingenuos, no son indiferentes, no son inocuos, por lo tanto están incluidos, subyacen de manera más explícita o menos, más explícita o implícitamente en el análisis de las políticas educativas, y ahí hablábamos también de cómo las materias de política educativa son generadoras de una matriz de pensamiento e interpretación sobre el sistema educativo, ¿no? Salió la cuestión también de algunos hilos conductores en los procesos de formación, algunos lo tenían muy incorporado, que es el campo sobre el derecho a la educación, sobre todo para estos últimos tiempos. Para algunos, el diseño de los cursos tenían un hilo conductor en el enfoque del derecho a la educación. Para otros podría todavía no ser un contenido vertebral, estructurante. Algunas iniciativas que surgieron, ya para ir terminando, pensamos en poder ir generando un espacio de intercambio de programas, de los cursos, de las bibliografías. Creíamos interesante en este marco, digamos, coadyuvante al objetivo fundamental de la RELEPE, en la posibilidad de proponer un encuentro latinoamericano de profesores, de docentes de las áreas de política educacional. Creemos que ahí hay un campo y un ámbito demandante. Y después un componente, solamente lo menciono más a título personal porque no lo pudimos desarrollar,
que tiene que ver con poder orientar algún tipo de indagación, de investigación, de relevamiento sobre lo que producen académicamente los estudiantes que cursan las áreas de política educacional. ¿Sí? Saber qué hacen, ¿no? Tanto en el grado como en el posgrado. Bueno, no sé si hay 2 o 3 compañeros que tuvieron, si quieren hacer un comentario o... ¿Quedamos por ahí? Gracias. A mí me llamó la atención quizás la cantidad de inscriptos en este Ateneo, porque cuando lo pensamos desde la organización, lo entendimos como un Ateneo clave. Es decir, en la pregunta anterior planteábamos que estábamos haciendo fuertes críticas a las investigaciones meramente descriptivas, y empezamos como a hipotetizar y a pensar de dónde venía esto, y charlando con los colegas de los distintos países, no era muy difícil la cuestión, viene de la formación inicial. Y sin duda los resultados que comentaba Gabriel de este Ateneo parecen verificarse, digo, lo estamos hablando así muy rápidamente, ¿no? Pero digo, a una formación fuertemente descriptiva, basada en marcos normativos, y, como dijo Gabriel, para el inmediatismo en la intervención, fuertemente cruzada con la coyuntura, y probablemente después, cuando ese muchacho o esa chica, estudiante de grado y de posgrado, tenga que investigar, su investigación sea fuertemente descriptiva. Entonces, por eso, para nosotros hay una gran vinculación entre la formación de grado y posgrado en política educacional, en política educativa, y el objetivo de la RLP. En este sentido, este Ateneo se convertía en un Ateneo clave para comprender por qué pasa esto, y acá me animo a decir, como lo plantea Pedro en su libro, no solo en Latinoamérica, sino en Europa también, una fuerte crítica a las investigaciones meramente descriptivas. Digo, probablemente tenga que ver con esto, con una formación para la intervención inmediata. Y después, en este sentido, me resulta bien interesante este espacio de intercambio de programa o este encuentro de profesores de política, porque sin duda que en lo que venimos planteando también sería un desafío de RLP. Quizás no tanto en términos epistemológicos, sino entendiendo que allí comienza la formación como investigadores. Particularmente, diría yo, profesores de posgraduación, de programas de posgrado en Latinoamérica. Digo, sabemos que la carrera de grado no necesariamente conduce a la formación de investigadores. Es decir, ¿qué está pasando allí que después criticamos a nuestros estudiantes al momento de presentar su disertación y su tesis? Es decir, bueno, si ustedes fueron los formadores, es decir, ahí hay algún problema. Pero bueno, interesante para pensar. Ateneu 3, os estudos de política educacional e a vinculação com os tomadores de decisão. Pedro? Bien, buenas tardes. A mí me tocó coordinar el Ateneo 3, los estudios de investigación en política educativa y la vinculación con los tomadores de decisión. Agradezco a Marina Feldman, que tomó nota y me pasó sus apuntes, porque pues el lenguaje fue una complicación. La mayoría hablaba portugués, entonces yo fui tomando y ella afortunadamente me fue pasando las notas. Entonces agradezco mucho. El Ateneo fue muy nutrido, fue bastante gente, asistieron académicos, investigadores de Brasil, lógicamente, Argentina, Ecuador, México y Chile. Pude captar algunos elementos, algunas preocupaciones del Ateneo que a continuación voy a nombrar. Por estas cuestiones del idioma hubo varios equívocos, entonces si digo una cosa que no sea alguno de los que asistió al Ateneo, pues me corrige,
por favor. Primero, sin duda hay un interés creciente por el tema de cómo se liga la investigación educativa con los procesos de política educativa. Y a pesar de que este interés es creciente, se dijo que faltan aún mayor número de investigaciones sobre el tema. ¿Qué tendrían que incluir estas investigaciones o sobre qué ejes empezamos a discutir? Uno de ellos, el primero, es qué modelos teóricos se han utilizado para estudiar esta relación entre investigación y política. Segundo, cómo ocurren los distintos tipos de impacto, efecto, repercusión, o como se le quiera llamar, de la investigación sobre los procesos de política educativa. Y creo que este es uno de los temas más interesantes porque pues, básicamente habla de epistemología. ¿Cómo sabemos si hay impacto o no, o repercusión, o qué pasa? Aunque ha habido algunos autores ya clásicos como Carol Weiss, la gente de Harvard, haciendo clasificaciones de estos impactos, pues sigue siendo un problema que se detectó en el Ateneo. Tercero, aunque no hubo puntos concluyentes, era un Ateneo, precisamente era un diálogo, sobre si al tener impacto o al querer tener impacto el investigador pierde cierta autonomía. Parece que hay un trade-off entre el impacto o el querer ser parte de los cambios y perder autonomía. Sin embargo, aquí Juan decía que bueno, no hay ciencia autónoma, ¿no? Tiene razón. Sin embargo, bueno, pues esta tensión se da en diferentes contextos, se da en diferentes situaciones y está ahí como un tema de análisis. Si queremos ser parte de los cambios y nos involucramos en lo que tenemos en la acción directa, hasta dónde llega la independencia y la autonomía, que es algo que las comunidades de investigación y académico pues tienen, es su naturaleza intrínseca. Cuarto, habría que considerar, comentaron algunos colegas, sobre todo de Brasil, habría que considerar el papel que desempeñan los movimientos sociales en esta relación entre investigación y políticas, cómo los movimientos sociales visibilizan problemas, cómo ponen una agenda social a la vista de un público general y luego cómo se unen con los investigadores para empujar esta agenda. Creo que este tema de los movimientos sociales es particularmente relevante en Brasil, tiene tradición de eso. En México, desafortunadamente, no hay tal tradición. Algunos estudios que se han hecho muestran que muchas veces las oposiciones están estructuradas o dirigidas por vías partidistas, por los mismos partidos. Entonces esto me parece muy interesante y creo que al haber hecho las segundas jornadas de RELEP en Brasil, pues surgen estos temas muy relevantes para todos, o al menos para mí, que en mi país no es tan fuerte los movimientos sociales. Quinto, las políticas educativas, se dijo, se desarrollan en un terreno de disputa, y eso pues, hay que asumirlo. Son terrenos en donde todos busquemos los consensos, y en ello, según dijeron los colegas, pues los tiempos de la investigación son distintos. Por un lado, el tiempo de la investigación, el tiempo de la política es distinto. Otro tema que se mencionó en estos terrenos de disputa es que vemos un número creciente de think tanks, de organizaciones de la sociedad civil, que están generando información sobre políticas, tienden a influir. La pregunta es cómo actúan estos actores. Hay diferentes tipos de actores, muchas veces pagados, decían los colegas, por empresas. En México es una cosa muy común. La organización de la sociedad civil más influyente actualmente está ligada a los monopolios televisivos. Tienen mucha fuerza para decir cosas e influir en la política,
mientras otros grupos, como el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, pues no tienen ninguna repercusión porque sí hay una asimetría de poder en términos informativos. Entonces, estos son algunos puntos que se mencionaron. No sé si alguien quisiera, de los que estuvieron, agregar alguno. Juan o por allá. No. Y después se hizo una propuesta, siguiendo las preguntas que nos pusieron en el guión, de qué hacer. Lo primero es solicitar a la RLP si puede abrir un espacio en la web, en la parte de biblioteca o archivo, no me acuerdo cómo se llama, en donde aparezcan los textos sobre investigación y políticas educativas, que a partir de ahí se comparten, ¿no? Es como un espacio o una pestaña en la web, y bueno, todos estaríamos encargados de enviar. Yo se los enviaría, ya les pedí a ellos, les di el correo, se los enviaría a ustedes. Y segundo, una cosa que nos entusiasmó mucho, pero que bueno, pues el trabajo que implica también es mayor, es en algún momento en las terceras reuniones o en alguna otra reunión poder llevar ya un tipo de estado de conocimiento o metaanálisis de las investigaciones sobre la investigación, sobre la relación entre la investigación y las políticas, como para ir avanzando en un sentido pues muchísimo más sistemático, más académico. Nadie se aventó a decir yo soy el responsable, pero ahí está la inquietud de que puede ser una forma de ir caminando hacia discusiones ya más sistemáticas de los temas que RLP ha abierto. Eso es todo. Una cuestión a modo de aclaración. En la biblioteca temática existe actualmente el eje producción de conocimiento y vinculación entre producción de conocimiento y toma de decisiones. De hecho, surge un poco de allí la presencia de este Ateneo, porque de todas las publicaciones habrá unas 10 o 12 que hemos podido compilar de autores latinoamericanos pensando para Latinoamérica. Después hay otras muy interesantes, británicas o norteamericanas, pero para la realidad latinoamericana existen muy pocas publicaciones. De hecho, está la de Pedro, la de Jorge, Jaime y alguna más, Nacif Rojas y alguna más que hemos puesto allí, pero faltan reflexiones sobre modelos teóricos de esta vinculación que están muy desarrollados en otros países y que en Latinoamérica hay una ausencia de este tipo de reflexión. En este sentido, la biblioteca temática funciona con nuestra coordinadora, Silvana, donde allí aparece la dirección de mail y uno puede enviar los textos para que luego sean publicados sin ningún problema. Lo hacemos mirar siempre por alguien de la comisión científica, como para asegurarnos de que sea un texto más o menos pertinente para incluir, pero digo, eso no hay problema con el envío. De hecho, no hay que hacer ningún tipo de envío formal, se le escribe a Silvana y ella después lo distribuye. Así que solo para aclarar. Ateneu 4, Desafios da Formação de Pesquisadores de Política Educacional, e Ana. Bom, então, o nosso Ateneu era coordenado pelo professor Nicolás Bittencourt, que não pôde estar aqui porque já retornou ao Uruguai. Então, eu vou ler alguns pontos que ele me passou do que foi discutido no nosso Ateneu. Então, o primeiro a gente falou sobre a existência de pós-graduação específicos na área de política educativa. Então, se fez referência principalmente ao caso brasileiro, porque era majoritariamente o Ateneu foi composto por brasileiros, eram 25 participantes, e se citaram alguns casos da Argentina, do próprio Uruguai também. Então, a situação parece bastante similar nos três países. Não existem programas que são específicos de formação na investigação de políticas educativas,
e se citou uma exceção, recentemente, de algum programa de pós-graduação em universidades privadas da Argentina. O outro ponto que a gente discutiu, a partir das questões orientadoras, foi se é necessário contar com pós-graduações específicos para a formação de investigadores em políticas educativas, né? Então, sobre esse ponto, não se chegou a uma conclusão específica, né? Mas que se assinalou uma tensão entre a necessidade de uma formação mais geral, né, que entenda a educação e a sua complexidade, e a conveniência dos saberes especializados também na área de políticas educativas. A outra questão que se colocou em relação a essa tensão, e o Nicolas fez a transcrição de uma fala, é que às vezes a gente tem essa noção de todólogos, de ter um conhecimento geral do todo, né? Então se sabe muito de tudo e muito de nada também ao mesmo tempo, né? Então podemos entender uma reforma política sem entender, por exemplo, o seu financiamento, a ideologia dessa política, por exemplo. Em outras intervenções no Ateneu, se discutiu sobre os distintos focos necessários para a política, de macro, meso e micro, que é também necessário aplicar a outros estudos. Então, se assinalou as diferentes ênfases das distintas disciplinas confluentes sobre esse objeto dessa relação micro, meso e macro política. E se assinalou também que a política ela não se faz em um só lugar, né, mas que existem muitos atores diferentes e que é preciso então a gente levar em conta isso nas análises de políticas. O terceiro ponto tratado foram as carências existentes para avançar nesse campo e se sustentou reiteradamente que falta uma construção epistemológica, né, que se fala muito mais de técnicas em análise de política educacional do que uma epistemologia de política educacional. Então, se chegou a uma conclusão no grupo de que a epistemologia faz falta para todas as ciências da educação. Também se tratou dessa questão da fragmentação do ensino, né, que muitas vezes, por uma falta de tempo, os professores acabam ensinando para os seus alunos fragmentos de alguns autores, algumas ideias ou alguns textos mais fragmentados, e que isso também pode trazer uma dificuldade para essa área de uma análise de pesquisa educacional como um todo, né? E tem um desconhecimento ou uma subutilização de desenvolvimentos teóricos de autores latino-americanos, que majoritariamente então se usa na análise de políticas educacionais autores que vêm de uma tradição estadunidense ou da Grã-Bretanha, né? E se discutiu que para fazer uma epistemologia latino-americana, antes é preciso desenvolver linhas de investigação sobre a América Latina. E aí, um quarto ponto seria que características deveria ter uma pós-graduação em políticas educativas. Mas se discutiu os conteúdos e fizemos trocas no grupo sobre orientações e estratégias mais gerais, mas não definimos nenhum ponto em relação a isso, né? Mas algumas discussões foram que se deveria começar por definir o que se entende por política educacional, né? Para que ela serve, e incorporar os estudos das políticas públicas e educacionais desde a graduação nos diferentes cursos. Também se sustentou que é fundamental aprender a aprender, né, o como mais do que o que, né, e que seja possível os alunos e os professores possibilitarem que se experimente diferentes metodologias, né? Então, convidar atores de distintas procedências da política, né, para participar, por exemplo, de discussões na sala de aula, para que os alunos também possam se colocar no lugar desses diferentes atores, né, que participam da política. E as metodologias de ensino deveriam permitir aos investigadores informação, se colocar então no lugar desses outros atores para compreender a sua racionalidade, né?
de políticas de lugares que são mais oficiais, ministério, do sindicato, do professor em sala de aula, do diretor da escola, né? Se propôs também, mais do que instrumentos concretos para favorecer a formação, a existência de bolsas de iniciação científica e extensão, né, para o intercâmbio com outras universidades e do modo de conhecer outras regiões e outras realidades de outras localidades, nesse intercâmbio importante para essa formação. E aí, por fim, quanto à questão da RELEP, a gente colocou que o papel da RELEP é poder criar pré-condições para superar as dificuldades que foram assinaladas durante o Ateneu, as que eu descrevi até agora, né? E que, então, está começando a realizar essa conversa para que a gente tenha orientações para as investigações. Também se assinalou que, na realidade brasileira, que organizações como a ANPAI e a ANPED favorecem as linhas de investigação dentro do Brasil, né, e que isso é muito importante para essa formação de investigadores. E se solicitou, então, se sugeriu, né, um ponto de contato para manter vinculado os desenvolvimentos dessa jornada, né, o que está sendo desenvolvido nas jornadas. E uma forma sugerida foi que se poderiam ter voluntários que fizessem arquivos, artigos com as discussões dos Ateneus, para que isso fosse disponibilizado na web e pudesse continuar as discussões. Muito obrigada. Bom, obrigado, Iana, obrigado a todos os que apresentaram as sínteses dos Ateneus. Já encaminhamos então para o final, informando que os certificados estão sendo entregues ali na recepção e também eles podem ser retirados pelo site do evento, posteriormente, se quiserem, apenas para aqueles que estão cadastrados dentro do sistema de inscrição e submissão de trabalhos. Também essas sínteses dos Ateneus nós vamos disponibilizar no site da RELEP, assim como vamos abrir espaços para deixar questões em debate, questões que foram levantadas aqui, como, por exemplo, o papel do Estado, a questão do papel do Estado e a relação Estado-educação e políticas educacionais. Um outro tema que também foi debatido, mas que ainda precisa ser mais aprofundado, os objetos de estudo da política educacional, a política baseada em evidências e outras temáticas que, porventura, possamos identificar como questões em debate e que precisam ser feitas ao longo do tempo, de certa forma, ampliando, aprofundando o debate das questões da RELEP, já pensando no próximo, numa terceira jornada, que ainda não temos uma definição de onde será, quando será, como será, mas que os boletins que enviamos para todos os cadastrados e filiados, não sei como diria, aqueles que inscritos, né? Não é filiados, que não é um partido, é inscrito, a todos os inscritos nessa rede, que é uma rede aberta, não há hierarquias, não há propriedades, não há que pagar nada. E vocês observaram que durante os 3 dias, César e eu não falamos muito. Eu coordenei uma sessão porque precisava de pessoas e naquele momento precisava definir quem coordenava, mas deixamos que os colegas falassem, que as pessoas falassem, porque não temos pretensão nenhuma de monopolizar ou de que isso seja uma questão apenas para poucas pessoas. Não, é uma discussão aberta para todos e por isso mantemos um contato muito forte por meio da internet e por meio dos e-mails, né, que o César monitora muito bem e eu também. Vocês devem ter observado que tudo aquilo que veio para nós no site, no e-mail do evento foi respondido. Respondíamos assim a todo momento, justamente porque é a forma que nós temos de encontrar os pesquisadores, né, os
os investigadores, e nessa rede é assim que nós temos pensado. É uma rede aberta. Nosso objetivo não não queremos ganhar prêmio Nobel, não queremos entrar para a enciclopédia. O que nós queremos é construir junto com cada um das pessoas que estão inscritas nessa rede o aprofundamento de questões teórico-epistemológicas, sem qualquer julgamento e sem qualquer discriminação a essa ou aquela perspectiva. Então é dessa forma que temos trabalhado, e isso só é possível porque contamos com uma rede de pessoas que nos apoiam, que dão suporte, que colaboram conosco. Então, só posso agradecer aqui o pessoal da Universidade Federal do Paraná, que nos recebeu aqui, que deu todo o apoio, ao pessoal da Universidade de Ponta Grossa, ao César e todos aqueles convidados brasileiros e estrangeiros que estiveram aqui, e também os nossos participantes. Então, muito obrigado, e nos mantemos em contato pela internet, pelo site da RELEP e pelos e-mails que vocês podem encontrar no site. Muito obrigado.